Oi, tudo bem? Meu nome é Rafaela, eu sou estudante do segundo semestre de Medicina na Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, e eu tô criando esse canal como uma iniciativa para ajudar algumas pessoas que ainda estão na fase de vestibular, para criar um conteúdo para quem gosta de acompanhar e também para ampliar minha experiência com falas em público, porque eu tenho uma certa dificuldade. Então, bom, meu primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória e 15 dicas de como melhorar o desempenho. Bom, falando sobre a minha trajetória, eu estudei a vida inteira em um colégio particular no interior do Rio Grande do Sul. Depois eu fiz 3 anos de cursinho e aí eu passei pelo vestibular aqui de Santa Maria. Não passei pelo Enem, apesar de ter feito muitas provas do Enem. Eu comecei a fazer as provas do Enem no primeiro ano do ensino médio. Então eu fiz primeiro, segundo, terceiro ano, aí primeiro ano de cursinho, segundo ano de cursinho, terceiro ano de cursinho. Eu fiz 6 anos de Enem. Eu passei pelo que chamam de chamada oral, que seria então uma segunda chamada, uma segunda convocação, que é quando aquelas pessoas que passaram em primeira chamada pelo listão normal, algumas desistiram da vaga, deixando então sobrar vagas. E aí as universidades geralmente fazem uma segunda chamada para ocupar essas vagas. Ela não é tão noticiada, mas sai em editais. Então é bom acompanhar o site da instituição onde você quer cursar faculdade. Acho que é isso. Além disso, também eu acabei desenvolvendo depressão, quadros de ansiedade. Nossa, a chuva tá ficando muito forte aqui. Não era chuva, era só um carro. Eu acabei desenvolvendo depressão, quadros de ansiedade durante o caminho, durante minha trajetória. E, inclusive, as minhas notas diminuíram. A minha maior nota foi 784 no Enem de 2021. Aí, 2022, como eu não consegui passar, eu desenvolvi depressão. Eu já vinha desenvolvendo, na verdade. E aí, com tratamento psicológico, com acompanhamento psiquiátrico, com a ajuda da minha família, dos meus amigos, eu fui lentamente retomando ao eixo, assim. Hoje eu não tenho mais depressão. Eu tenho ansiedade ainda. Acho que eu me cobro muito, me comparo muito. É importante que vocês saibam disso também, porque é uma troca, é um compartilhamento aqui com vocês. Eu não vou vender nenhum cenário perfeito. E essa sou eu. Então, vou começar com 15 dicas para melhorar o desempenho. Primeiro, não existe rotina perfeita. O contexto de cada pessoa varia muito, situações variam muito. Às vezes a gente acorda achando que vai ganhar o mundo e as coisas começam a dar errado, ou às vezes a gente acorda se sentindo para baixo e na verdade acontece uma coisa muito legal. Não tem como saber, não tem como prever, então não existe rotina perfeita. 2. Eu recomendo utilizar músicas que relaxem, de preferência sem canto ou sem muitos estímulos sonoros para estudar, como lo-fi, música clássica, música ambiente, jazz. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês conferirem algumas playlists que eu escuto. Bom, 3. Não seguir criadores de conteúdo que vendem uma rotina perfeita, ou que mesmo sem querer provoquem em você uma sensação de cobrança. Eu acho isso de extrema importância, porque a gente gosta de acompanhar, né? Mas muitas vezes sem perceber, aquela rotina toda, aquela visão de mundo começa a nos deixar para baixo. A gente começa a se comparar, a gente começa a achar que tem que desempenhar do mesmo jeito e no fim a gente não consegue, né? Porque, como eu disse, são contextos muito diferentes de uma pessoa para outra. Varia muito. Deixa de seguir, deixa de acompanhar ou quem sabe silencia, depois volta, sabe? Quem sabe deixa como uma recompensa, então, para depois da prova voltar a acompanhar aquela pessoa. Mas eu recomendo não se prejudicar desse jeito. 4.
Um livro, uma série ou um filme podem representar muitas das situações que são cobradas em uma redação. Depende da forma como você interpreta esse tipo de conteúdo. Por exemplo, a série, deixa eu ver, Sex Education. Eu utilizava ela em muitas redações, porque além de tratar sobre educação sexual, falava sobre abuso, por exemplo, falava sobre amizade, sobre adolescência. Então, a gente pode pegar um tipo de conteúdo e ressignificar, sabe? Ver assim os pequenos detalhes da série, do livro, do filme e utilizar na redação. 5. Eu falava muito sozinha, então eu recomendo falar sozinho, não lendo conteúdo em voz alta, mas confirmando o que acabou de ler ou complementando com alguma ideia. Eu tô lendo aqui as coisas que eu anotei para não esquecer de nada. Passando já pro 6, porque o 5 é meio autoexplicativo. Não deixar redes sociais consumirem você, porque muita da nossa memória é prejudicada porque estou ocupando espaço com vídeos de poucos segundos, que muitas vezes não agregam tanto. O que eu fiz quando eu entrei na faculdade, e eu acho que eu poderia ter feito antes, é que assim, apesar de sentir que as redes sociais me deixam mais ansiosa, eu gostava de acompanhar. Então eu criei um perfil, que agora é o Café com Med. Eu criei esse perfil e comecei a seguir só perfis direcionados a estudos, ou professores da instituição, e tentei deixar o perfil mais focado para isso. No início era essa a minha ideia, era ter esse perfil só para seguir conteúdos voltados aos estudos. Depois, com o tempo, eu fui tirando fotos, fui gravando alguns vídeos, alguns stories, para mostrar minha rotina e também para depois ver o quanto eu estava evoluindo. Então eu coloquei aqui, ó. Eu criei um perfil onde eu só seguia e alimentava os algoritmos com conteúdos de estudos. Se você quiser manter esse perfil fechado ou só para os mais próximos e postar algumas fotos ou vídeos estudando, pode. E pode acompanhar o seu progresso assim. Agora dica 7. Ler os editais, conferir os principais sites. Muita gente, por exemplo, não sabe sobre a existência da chamada oral, que foi por meio da qual eu passei na universidade. 8. Feito é melhor que perfeito. Não espere a hora certa para estudar, o lugar mais aconchegante é a melhor situação. Mantenha o foco naquilo que é seu desejo. Feche os olhos e imagine você na faculdade, estudando bioquímica, histologia, anatomia, pegando as peças, conferindo com o livro. Mentalize essa situação. Agora 9. Não é porque você ainda não passou que esse não é seu sonho. De tantas coisas que podemos pensar a nosso respeito, por que só pensar em coisas ruins? Eu, por exemplo, tanto que eu não passei, ao longo do tempo eu fui criando a ideia de que então esse não deveria ser meu sonho. Pensava assim, já fiz 6 Enems, por exemplo, já fiz não sei quantos vestibulares e ainda não passei, será que é isso que eu quero mesmo? Só que era o que eu queria. Só que de tanto cair, eu fui parando de acreditar em mim. E não façam isso com vocês mesmos. 10. Tirar dúvidas com os professores do cursinho, do colégio, ou então usar a inteligência artificial para estudar. Claro que sempre com as ressalvas, né? Com algumas ressalvas. Acompanhando com material de estudo, conferindo em outras fontes confiáveis. Eu recomendo Perplexity, Open Evidence, ChatGPT e o DeepSeek. Vou deixar o link na descrição também. 11. Por que não montar um Vision Board? É um tipo de quadro com várias figuras do que a gente gostaria de ter no nosso futuro. Eu acho isso muito interessante. No meu perfil do Instagram eu tenho até nos meus destaques, o Comece Por Aqui, eu acho, ou dicas, acho que é dicas na verdade, que eu coloco os vision boards que eu criei e que eu usava como papel de parede. Dá pra procurar algumas imagens no Pinterest mesmo e ir adaptando no Canva. 13. Trabalhe com dados de realidade. Sempre que pensar que está indo mal, verifique se essa é uma situação verdadeira ou se sua cabeça está pregando peças em você. E se estiver indo mal, por que não melhorar? É normal e completamente humano cair. Não esqueça que ainda temos tempo para errar e acertar.
Gente, esses dias eu tirei 4 numa prova de anatomia valendo 10. E tá tudo bem. Vamos normalizar os erros. Nós não somos máquinas, nós não somos uma inteligência artificial. O vídeo acabou cortando. Então, vamos lá. Dica 14. Se preparar com antecedência para as provas. Se sabe que fica mais ansioso com as redes sociais, desinstale elas por 1 ou 2 semanas antes da prova e procure outros hobbies. Eu, por exemplo, comecei a fazer crochê, que era um hobby da infância. E continuei, às vezes eu faço ainda e me acalma bastante. É hora de ir diminuindo a velocidade, dormir com bastante qualidade, não tomar tanto café ou energético e tentar estabilizar a rotina por pelo menos 2 semanas. Preparar os lanches, as canetas, os documentos, verificar o local de prova e ler as instruções. É meio autoexplicativo também, vou deixar por isso. E dica 15, você só precisa de uma vaga. Tente não se comparar ou criar cenários ideais de que precisa ficar muito bem colocado na prova para ganhar reconhecimento. É inegável que o Brasil tem cada vez mais médicos e a humildade e o autoconhecimento se destacam nesses momentos. Seja humano. Então é isso, eu vou deixar aqui os links na descrição, links das minhas redes sociais também. E se gostaram, deixa o like, comenta alguma coisa, alguma sugestão e muito obrigada!